Qual é a hora certa de você procurar um urologista e garantir a sua saúde? Estamos aqui com o Dr. Eliseu, urologista. E aí, doutor, qual que é a hora certa? André, a hora é agora, né? Na verdade, não tem um momento ideal para o homem buscar a sua saúde. O homem deveria já iniciar os cuidados desde a infância. Historicamente, os homens buscam menos esse cuidado com a saúde, né, se comparado com as mulheres. Então, acaba que buscando a saúde no momento em que a doença já apareceu. Então, não existe uma idade específica. Existem cuidados que a gente vai comentar aqui, que são proporcionais a alguma faixa etária, mas, de maneira geral, o homem, desde a infância, já deve buscar um cuidado urológico. E tem melhorado essa questão do homem procurar médico? A gente sabe que antigamente os homens tinham uma dificuldade de ir no médico, né? Às vezes tinham que ir arrastados para poder procurar e observar sua saúde. E às vezes era tarde demais, né? Por falta de conhecimento ou por questão de preconceitos. Como que está hoje a questão do homem? Eles têm procurado mais médico para cuidar da sua saúde? Sim, isso tem mudado bastante. Nas últimas décadas, a gente tem observado que os homens têm buscado até sozinho aí. Que legal. Porque antigamente eles iam acompanhados com as suas esposas, né? A esposa puxava, Puxava, né? Puxava. Hoje em dia já existe um autocuidado, né? O homem já está vendo que precisa, pensando em longevidade, o cuidado tem que se iniciar precocemente. Então os homens têm buscado, sim, de maneira mais precoce, um cuidado global aí, cuidando tanto da parte prostática, das reposições hormonais, que é um assunto bastante prevalente em voga, dentre outros assuntos não só urológicos, né? Você tocou num ponto importante. É legal a gente falar sobre próstata, mas tem um assunto que está bem em alta hoje em dia relacionado às reposições hormonais. A gente sabe que o estresse da sociedade, esse mundo está um pouco mais caótico, vamos dizer assim, né? Parece tudo que é para ontem, tudo está corrido, tudo precisa ser entregue e tem exigido um pouquinho mais de um aumento, né? De estresse, aumento de depressões, também tanto na mulher quanto no homem, né? E isso tem trazido males para a saúde. E parece que os homens têm procurado mais essa reposição hormonal, principalmente por causa do cortisol, seria isso, né? Aumento do cortisol e diminui a questão de testosterona e de alguns hormônios. Isso, na verdade, esse mundo mais globalizado, esse mundo mais frenético, mais acelerado, tem feito com que a gente se estresse bem mais, né? O celular o tempo todo. Nem me fala, né? WhatsApp. Não para, o tempo inteiro, ou presencial ou à distância, a gente está cuidando de alguém, falando por mim. Então, assim, a gente desliga mesmo antes de dormir. Então, naturalmente, o organismo sente muito isso, porque não era assim há décadas atrás. É verdade. E fato, a testosterona é um hormônio masculino, também tem um percentil pequeno nas mulheres, mas ele é primordialmente masculino, tá? 95% em torno da sua produção é pelos testículos, tá? E a sua produção ela é alterada por diversos fatores. O estresse é um deles. Obesidade é outro, porque é um hormônio que é muito ligado à gordura, então os gordinhos têm um pouco mais de tecido adiposo e a testosterona livre, atuante, ela fica menor. Então, estresse, obesidade e sedentarismo, eles formam essa tríade aí perigosa, tá? Fazendo com que os homens fiquem estressados, aumentem o risco cardíaco para os eventos de infarto, AVC, por exemplo, e também a própria queda na produção hormonal. E isso, somado com o sedentarismo, faz com que o homem se torne cada vez mais, fica mais perigoso, a saúde mais lábil e os riscos aumentam gradativamente. Eu imagino. Eu mesmo tenho procurado, eu procurei saúde relacionada a essa questão hormonal também, porque por causa dessa questão de estresse, realmente foi necessário um tratamento para melhorar essa questão de hormonal. E eu vejo que realmente foi muito válido, porque eu estava com gordura no fígado, abdômen distendido, porque aumenta, não é gordura só no fígado, né? Acaba todos global, os órgãos, né? Acaba sendo global. Aí eu tive que perder 12 quilos para poder voltar ao peso ideal, para poder exercitar melhor, para poder ter uma noite de sono melhor. Exato. Então, realmente, essa questão de perda de gordura, e pior, tava começando a vir a pré-diabetes, que eu acho que é uma questão muito saúde masculina. A diabetes é um dos maiores vilões, talvez, Sim. nessa questão hormonal do homem, né? Também, a gente percebe que tem grandes trabalhos, hoje em dia estão estudando bastante testosterona, né? É um assunto meio que deixado de lado até anos atrás, mas hoje tem muita gente importante aí no mundo médico estudando este hormônio. E temos visto que, quando bem indicado, tá,
com um médico, ou urologista, ou endocrinologista, ou nutrólogo adequado, a gente consegue melhorar os próprios níveis glicêmicos. A testosterona não faz milagre sozinha, tá? Fala isso pro paciente. O hormônio vai te proporcionar disposição, um controle glicêmico um pouco melhor, vai te dar mais energia pro teu dia a dia, a ereção vai ficar um pouco mais melhor o libido, potente, né? a disposição sexual, o libido aumenta. Então, assim, o homem, ele volta à vida, vamos dizer assim. Eu pego muito paciente no consultório que chega para mim com sintomas depressivos, mas na verdade estavam hipogonádicos, com uma baixa produção de hormônio. Entendi. Às vezes os sintomas se coincidem. Então, a gente vê muito paciente que busca... Assim, não tem uma idade específica. Eu atendo pacientes jovens. Você mesmo disse que os seus hormônios não estão legais, né? Então, não estavam, agora está legal. Agora estão. Mas assim, é mais prevalente depois dos 50 anos, 60 anos. Mas temos visto aí, por conta de tudo isso que tem acontecido com a sociedade, uma produção menor aí até em jovens. Porque eu tenho percebido essa questão do hormônio, foi engraçado. Quando eu identifiquei isso, meu pai, que tem 79 anos, estava com os hormônios melhores do que o meu. Só que o meu pai, ele já é aposentado, tem, como eu falei, 79 anos, e ele exercita 5 vezes por semana. Eu acho que é até legal de tocar nesse assunto, porque a gente percebe que as mulheres têm esse cuidado, mas também o homem também agora tem esse cuidado também nessa questão física, de disposição física, de cuidar a aparência, de buscar essa saúde através do exercício físico. E o meu pai é o grande exemplo, porque quando eu vejo ele com 79 anos, com os exames parecendo de uma pessoa de 30 anos, a gente percebe o quanto que a gente negligencia o nosso trato, né? O nosso corpo, deixando a gente de lado por causa de trabalhos excessivos, noites sem dormir, porque parece que a gente tem uma ânsia de buscar coisas que, na verdade, vai só reduzir nosso tempo de vida. Exato. Aí eu vejo meu pai com 79 anos fazendo exercício 5 vezes por semana. É esse o caminho, doutor? É se exercitar, comer bem? É isso mesmo? Cara, não tem muito segredo não, tá? A gente vê que se o homem consegue equilibrar aí o peso, comer direito. Doutor, mas eu vou comer direito a vida inteira, não vou tomar um negócio, não vou fugir. Pode fugir, tem que ter equilíbrio na vida. Mas a gente tem que ter um dia a dia tem que ser de rotina, regrado, comida mais saudável, mais leve. E sim, exercício físico pelo menos 4 vezes por semana é o ideal, tá? 1 hora por dia. A gente já consegue ter uma melhora no metabolismo, uma quebra de gordura, um aumento na produção de testosterona, um equilíbrio da insulina do nosso corpo, que quando a gente está pré-diabético, a insulina está lá em cima. É o que estava comigo. Então, assim, é uma síndrome metabólica, né? Que é o desequilíbrio do organismo, o aumento dos colesteróis, do triglicérides, o aumento da insulina, a glicemia também está subindo proporcionalmente. Então, a gente começa a agregar a morbidade. Então, o segredo é esse: equilibrar a vida, tanto na alimentação, quanto na atividade física e quanto no dia a dia relacionado ao estresse. Por quê? Porque a vida vai ter fim. Se a gente não aproveitar agora, o que vai ser depois? A gente vai buscar um cuidado na doença. Então, é isso. A prevenção, tá? E equilibrar a vida como um todo aí. Fim de semana, um sábado, um domingo, pega aí para fazer o que quiser em relação à parte alimentar. Não dá para transformar também a vida numa prisão, né? Não, com certeza. É até legal deixar claro para vocês que, por exemplo, é legal o nosso bate-papo, porque a gente não está falando de coisas extremas. A gente está falando, o doutor disse bem, equilíbrio. Você é homem que gosta de uma cervejinha, né, que gosta de comer uma feijoada de vez em quando, não tem problema nenhum, entendeu? É uma questão de equilíbrio, de saber dosar a sua semana, de saber utilizar seu tempo a seu favor para você ter um bem-estar, né? E que a gente está buscando, na verdade, esse bate-papo é uma qualidade de vida, né? É isso que a gente quer, qualidade de vida. A gente corre contra o tempo, né? A gente sempre se questiona, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu chego em casa às 10 horas da noite, eu não consigo brincar com meu filho, não consigo emagrecer, não vou na academia. Faltando equilibrar as coisas, né? A vida não é só trabalhar, não é só acumular, né? A gente tem que equilibrar, sair um pouco de casa, curtir a vida com familiares, com os filhos, porque senão a gente vai padecer, vai morrer precoce. E aí, né? Que vida que você teve, né? Deixar o quê pra quem, né? É verdade. Pior é que quem, né? Às vezes acaba deixando pro outro, porque você matou a vida inteira, né? De se trabalhar, de juntar, acumular. Às vezes a outra geração vai lá e consome tudo aquilo porque não teve afeto. Não teve esforço. Não teve esforço, porque o pai deu tudo. Não teve carinho, não teve aconchego, não teve um tempo com o pai. Eu conheço pessoas que realmente tiveram esse tipo de vida. Conheci um casal, né, já de idosos, já faleceram, né? Que passaram a vida inteira procurando acumular. Não, quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Não deu tempo. Teve um AVC com 60 anos e foi embora. E a esposa ficou com uma certa demência, né? O Alzheimer, por exemplo, né? Foi o que aconteceu. Alzheimer. Que tipo de vida que teve, né? Eu acho que essa questão do equilíbrio do hoje com o futuro tem que estar bem harmoniado, de forma harmoniosa isso, para que você possa levar uma vida com equilíbrio e busque momentos de felicidade, né? Porque é aí que traz toda essa saúde que a gente precisa, esse bem-estar para repor hormônios e fazer com que o nosso sistema biológico funcione de forma correta, porque a questão mental está relacionada à questão corporal. Até porque quando a gente se estressa, a gente promove reações químicas no organismo, um aumento súbito na produção de cortisol. O cortisol é um hormônio importante, é um hormônio do despertar, um hormônio do estresse, de você ficar atento, mas o cortisol em excesso, ele é deletério. Ao mesmo tempo que quando a gente fica muito ansioso, acelerado, a adrenalina está lá em cima, a noradrenalina estão elevados, que são hormônios que aceleram o coração, promovem um estresse oxidativo. Então, assim, ficar estressado, ansioso o tempo todo promovem reações orgânicas, de órgão mesmo. Então, a gente vai gerar problemas no futuro, tá? Isso acontece muito com quem dorme mal, que são aqueles roncadores, né? Aqueles que estão mais gordinhos, mais obesos, dormem mal, eles têm micro despertares durante toda a noite. E a adrenalina sobe e desce, sobe e desce. Isso aumenta o risco de morte súbita, de evento cardiovascular. Eu posso falar por causa, porque eu uso CPAP para dormir. E é legal você falar de um assunto que está relacionado muito à saúde masculina, que poucas pessoas falam, que é a questão da apneia do sono. Isso. Eu sei que não sei se é a sua área de origem, mas com certeza você entende muito bem sobre isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava tendo 52 apneias por hora. Nossa. Então dormindo, né? Gravíssima. Só que eu acordava cansado, achava que estava tudo bem. Aí eu tinha que dormir no outro quarto, porque roncava demais, tudo isso juntava. Mas começou pelo ronco. Sim. Aí quando eu fui procurar realmente a saúde do sono, foi aí que eu fui entender a situação grave que eu me encontrava e quanto que isso estava me prejudicando nas questões hormonais, assim, de uma forma catastrófica, né? E eu descobri que muitas pessoas morrem lá para os seus 50, entre 50 e 60 anos por questões de apneia do sono. Sim. E das consequências disso. E é uma doença silenciosa que as pessoas não falam muito dela. E ela acaba trazendo todas essas consequências biológicas para o nosso corpo e vindo a morte. Até porque a testosterona, ela é produzida, o pico hormonal dela é de manhã. São os períodos iniciais do dia. Então, e ela só acontece quando a gente tem um sono bem dormido. Então, para ter um pico adequado na produção hormonal de testosterona, tem que ter uma noite bem dormida de sono. Então, assim, é muito complexo. É global o assunto, entendeu? Então, tudo isso está linkado. Por isso que o seu pai tem quase 80 anos e está com a saúde regrada, porque ele conseguiu equilibrar tudo isso. Sono, alimentação, atividade física e estresse. A comida da minha mãe é ótima. É isso. Comida natural, feita na hora, tudo isso, né? Com menos condimentos. Menos condimento, menos industrializado, né? Menos industrializado, isso ajuda muito. Voltando para outro assunto que a gente ia deixar para depois, a questão da próstata. Sim. A gente sabe que sempre existe aquele medo, né? Os homens têm medo de fazer esses exames, principalmente os mais velhos. Mas não tenham medo. É bem um pouquinho o suprimento de sangue para o pênis e antecipar essa ereção para o paciente. Interessante. Essa questão da próstata, eu lembro, eu sempre vou lembrar do meu pai, porque já tem 79 anos, realmente a próstata ela aumenta depois de determinado tempo, é isso que acontece? Isso é uma questão de se preocupar ou é uma questão de uma condição normal do ser humano e que a gente tem que trabalhar isso, tem que cuidar disso? Como funciona? Tem que cuidar, por quê? Porque assim, é muito mais prevalente a doença benigna do que o câncer na próstata. E cerca de 70% dos homens vão experimentar algum sintoma prostático. Porque a próstata ela fica no meio do canal do xixi, do canal da urina. Então, a bexiga ela vai transportar, acumular a urina, e a urina passa no meio da próstata. Então, quando a próstata ela cresce de forma centrípeta, ela vai fechando o canal, a uretra, e o paciente começa a urinar com dificuldade. Diminui o jato, né? Começa a acordar diversas vezes à noite, a qualidade de vida dele cai muito. E com o tempo, a bexiga vai se estressando tanto a ponto de ela entrar em falência. Aí o paciente não consegue mais urinar por via comum e tem que passar uma sonda, por exemplo. Então, se você está experimentando, sim, problemas prostáticos, dificuldade no jato, acordando demais à noite, esforço miccional, tem que buscar um urologista, porque isso não está certo.